Podemos verificar uma grande melhora na qualidade final da obra, numa redução expressiva de retrabalhos, numa diminuição do prazo da obra e também controles melhores, índices melhores que nos ajudam a entender melhor o andamento da obra. Meu nome é Leonardo, sou engenheiro civil, gerente de obras da TAC Empreendimentos Imobiliários, empresa situada na cidade de Marília, atuando no mercado há mais de 11 anos em condomínios residenciais verticais e horizontais, com gestão moderna e inovadora nos nossos canteiros de obra, trazendo aos nossos clientes um novo patamar de qualidade. Com o crescimento da TAC, houve a necessidade de padronizar os seus processos e reduzir os custos das obras, como também a efetiva verificação da qualidade dos seus serviços durante a execução deles. Detectada esta necessidade, a TAC foi ao mercado em busca de uma tecnologia que nos auxiliasse nesta empreitada e, através de pesquisas, encontramos o Agilent, uma ferramenta que está nos auxiliando nesta implementação. A TAC, dentro dos seus canteiros de obras, mais de 90% da sua mão de obra é terceirizada. Portanto, se viu a grande necessidade de fechar o ciclo, desde a abertura de serviço, o fechamento do serviço, a verificação de qualidade e o efetivo pagamento do mesmo. Dentro desta visão, o Agilent desenvolveu esta ferramenta que hoje nos deixa muito mais seguro no prosseguimento da obra, tendo uma certeza absoluta que os serviços que foram pagos estão verificados a sua qualidade e estão corretos dentro do processo da obra. Os ganhos da implementação deste novo processo puderam ser observados na primeira medição feita através dos sistemas, pois podemos observar o ganho na agilidade que envolve esse novo procedimento. Antes, o engenheiro precisava vir até a obra, fazer a medição física em campo, levantar se a qualidade daquele serviço realmente estava aplicada aos padrões da qualidade da TAC, fazer o levantamento do valor que ele precisava pagar ao empreiteiro e, finalmente, fazer a medição para o empreiteiro que ele havia pagar. Hoje, com esse novo processo implementado, nós temos relatórios online dentro do programa, que nos retornam esse valor a ser pago completamente, sem precisar fazer todo esse processo novamente, e temos ainda a confiabilidade de que todos os serviços executados na obra estão com a qualidade aplicada. A gestão da qualidade também teve ganhos, pois agora conseguimos controlar melhor aqueles serviços que já foram executados e ainda não têm a qualidade efetiva aplicada. Aqui na empresa temos uma regra de pagar apenas aqueles serviços que já têm qualidade aplicada. E agora, tendo melhor controle desses serviços que ainda não têm qualidade, conseguimos focar o nosso time de obras a solucionar esses problemas e estar em dia com os nossos empreiteiros. E a praticidade desse fluxo é um dos pontos mais relevantes, pois o tornou mais simples de ser implementado. Basta um celular e o WhatsApp instalado, ferramenta essa que atualmente é de uso de todos. Mostramos aos nossos parceiros como o uso desse fluxo pode ser benéfico para eles também, demonstrando a agilidade em abrir serviços e acompanhar relatórios dentro do próprio WhatsApp. Com isso, conseguimos no final melhorar a qualidade final entregue aos clientes e trazer um menor custo de pós-obra aos produtos da TAC. Com esses conceitos implementados, podemos verificar uma grande melhora na qualidade final da obra, numa redução expressiva de retrabalhos, numa diminuição do prazo da obra e também controles melhores, índices melhores que nos ajudam a entender melhor o andamento da obra. Tudo isso resultando com certeza numa redução de custo grande para a obra em si e uma melhor qualidade dos serviços entregue aos nossos clientes. E isto é fundamental para uma empresa que quer continuar no mercado. Pessoal, tudo bem? Sou André Kinderé e sejam bem-vindos ao nosso Agilentcast, esse nosso programa que está trazendo aí muita inovação, práticas de gestão, empreendedorismo para todo o mercado. Hoje aqui numa edição muito especial do nosso Agilentcast, eu estou aqui com o Luiz Gustavo, ele é Senior Advisor da indústria da construção da Falcone, então é um prazer estar te recebendo aqui. Obrigado, André. Vamos conversar muito aqui sobre gestão, sobre Lean Construction,
E sem muito arrudeios, né? Já vou passar a palavra aqui para o Luiz, para ele se apresentar, né? E antes da gente começar aqui, ele estava comentando muito comigo, né? Que a Falconi tem uma visão diferente, uma visão mais ampla do Lean Construction. E ele vai começar a construir junto comigo aqui, passar aqui para todo mundo que está assistindo a gente, essa visão da Falconi que está sendo implementada aí por grandes empresas, né? Grandes companhias estão vendo muito valor nessa implementação do Lean e eles são um dos pilares dessa implementação. A Falconi sempre foi muito conhecida por essa gestão por diretrizes, processos, metas, né? Indicadores e também entra nessa questão do Lean Construction. Então, passar a palavra aqui para o Luiz, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui participando desse nosso projeto. Espero que a gente faça vários outros, né? Vou passar a palavra para ele passar um pouquinho para a gente de como é que é essa visão do Lean Construction, como é que é essa abrangência, né, que eles montaram esse modelo super legal de gestão lá na Falconi. André, boa noite, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade da gente falar um pouquinho sobre Lean Construction, né? Já estou na Falconi há mais de 20 anos, né? Um tempo aí bastante longo, e nesse período a gente vem desenvolvendo a nossa abordagem de eficiência operacional para a indústria de construção, né? E que culminou nessa consolidação da terminologia Lean Construction, a nossa visão do Lean Construction. E ela tem uma palavrinha diferente, né, do que a gente vê normalmente, que é a palavrinha resultados, né? Então, a nossa abordagem de Lean Construction, ela é uma abordagem para resultados, né? E talvez essa palavrinha ela vai trazer para a gente, né, uma discussão de quais são os elementos necessários realmente para a gente melhorar o desempenho de uma obra, né? De onde que isso vem? Quais são as causas fundamentais? O que as fontes de desperdício se conectam com os resultados que a gente precisa melhorar, né? Então, essa abordagem ela visa então a gente discutir, né, de um ponto de vista mais objetivo, o que a gente precisa fazer realmente para melhorar o desempenho de uma obra, né? Então, vamos falar um pouquinho o que é o desempenho de uma obra, enfim, e como que o Lean, nessa visão mais ampla que você introduziu, pode ajudar ou contribuir, né, para que esse resultado ele melhore, né? Primeiramente, a gente divide a indústria de construção em dois grupos de empresas: as incorporadoras e construtoras e as empresas de serviço de construção. Aqui estão alguns exemplos de clientes que nós desenvolvemos essa nossa abordagem de eficiência operacional, que estamos agora englobando como conceito maior de Lean Construction. Mas são duas operações de construção diferentes. A gente vai falar um pouquinho dessas diferenças ao longo do material. Agora, o que elas têm de comum, né? Eu gosto de dizer que toda solução pressupõe um problema, né? Então, qual é o problema, né? Então, ao longo desses mais de 100 clientes que nós trabalhamos, né, a gente sempre começa tentando entender como é que está o resultado da obra, né? Os grandes indicadores de desempenho da obra, se ela está cumprindo o prazo e o custo, né? Óbvio que numa incorporadora esse prazo não ser cumprido vai afetar lá a margem do empreendimento, que tem outras composições, né? A venda, a velocidade de venda, o VSO e outros temas. E numa empresa de serviço de construção isso vai direto para a margem. Então isso vai afetar. Não tem a venda, né? A operação é o que você vende. É a operação que você vende, né? Então, numa incorporadora tem outros elementos que compõem essa margem, mas numa empresa de serviço de construção isso vai direto para o resultado e afeta a margem. E nessa investigação aí de mais de 100 clientes, né, cerca de 300 obras, o que a gente percebeu, né? No Brasil, a gente tem uma grande ineficiência nos resultados das obras, tanto em termos de prazo quanto de custo. Nessa amostra que eu trouxe aí de mais de 300 obras, o desvio médio de custo é de 5% a 10% dessas empresas que nós fizemos o diagnóstico antes de começar o trabalho, né? E o desvio de prazo da ordem de 10% a 20%, tendo empresas com desvio de prazo maior do que 40% em relação àquilo que foi planejado no início, né? E empresas com desvio de custo da ordem de 20% a 25% também, né? Você pegou uma média, né? 5 a 10 e 10 a 20. Então essa amostragem aí de cerca de 300 obras representam como é que é o desempenho
da nossa indústria de construção hoje. E o que eu achei interessante é porque você botou ali o range de desvio, mas 89% apresentam um estouro de prazo. Exatamente. Então é um problema generalizado. Exatamente, é um problema generalizado. E o ponto é, por que isso acontece? Né? Quando o ONU ele identificou as 8 fontes de desperdício, né, para o Lean Manufacturing, ele não falou das causas. Ele falou que aqueles elementos que a gente identificava na produção deveriam ser resolvidos para que a gente conseguisse ter uma melhor eficiência. Concorda? Concordo. Só para quem não conhece, o ONU, tá, é um dos criadores do Just in Time, foi um dos gestores da Toyota que estava lá no dia a dia da criação do que hoje a gente chama do sistema Toyota de produção, que foi dali que surgiu o Lean Construction, né? Tem um livro do ONU, que é um livro bem legal, que é o Sistema Toyota de Produção, além da produção em larga escala. Então, nesse livro dele é legal, porque é um livro escrito pelo próprio ONU, livre de interpretações, Sim. É a base dos conceitos ali do criador do Just Time. Então, só para contextualizar o pessoal, Sim. Obrigado, então, André. o ONU é um dos criadores, é um dos pais da criança. E aí, então, se esse é o problema, como é que a gente identifica esse problema? Então, a partir das 8 fontes de desperdício do ONU, né, vários autores têm proposto ou feito uma transposição dessas 8 fontes de desperdício para a indústria de construção, né? Eu gosto muito dessa visão do Lean Builder, né, que é uma publicação americana bem interessante, que ele traz para a gente essa adaptação das 8 fontes de desperdício do ONU para a indústria de construção. Então a gente tem defeito, aí é óbvio. Se eu tenho defeito, eu vou ter que refazer o trabalho, provavelmente eu vou ter, né, um acréscimo de prazo e custo, né? Excesso de produção. Eu produzi antes do momento que seria necessário, isso pode afetar o fluxo produtivo ou aquilo que eu produzi ser danificado, vai fazer com que realmente eu tenha perda de prazo, eu tenha desvio de prazo e custo. É muito claro, eu identifico uma pessoa que está parada na obra. Esperando material. Ou material, ou uma liberação de frente, enfim, né? Isso, se ela está esperando aquele tempo, ele está sendo um tempo ocioso, que provavelmente vai fazer com que o prazo da obra seja maior, né? Dependendo, óbvio, da atividade. Desvio de função é quando uma pessoa está fazendo uma atividade para a qual ela não foi alocada, provavelmente se ela está fazendo uma coisa para a qual ela não foi alocada, quando ela voltar para fazer o que ela foi responsável por fazer, eu vou ter um prazo maior setup ali, ou um né? custo adicional. Retrabalho também é óbvio, né? Se a gente tem retrabalho, provavelmente eu tenho um custo adicional, um prazo adicional. Movimentos são movimentos desnecessários para a execução de uma atividade. Então, se eu tenho aqueles movimentos desnecessários, provavelmente a atividade pode levar um tempo maior do que deveria, ou do que queria ser necessário, ou um custo maior, né? Estoque é uma fonte de desperdício bem debatida na indústria de construção, né? Porque se a gente tem estoque, em tese não vai faltar material, mas esse estoque pode ser danificado, ele pode ser extraviado, enfim, perdido. Tem vários pontos que podem acontecer com esse estoque. E tem um consultor que eu estava conversando hoje à tarde, a gente estava conversando um negócio bem interessante, né? Hoje, com essa taxa de juros mais elevada, né, estoque é dinheiro parado. Sem dúvida. Né? E quando você faz, até as obras que têm financiamento à produção, elas não medem o estoque. Sem dúvida. Então, é o dinheiro da empresa que está ali parado, né? Você tem essa questão, eu não vou ter risco de paralisação na minha produção, mas Sim. Você tem esse estoque em excesso, é um risco muito grande. Sim, né? É um dinheiro que está mobilizado sem ser necessário, e com a Selic a 13, né? Qualquer dinheiro parado, ele faz uma diferença relevante no resultado final. Agora, além disto, esse material que está lá, ele pode ser danificado. Pode ser roubado. Roubado, acontece. Então, é uma fonte potencial de desperdício e, por final, né, as perdas com movimentações de transporte que são desnecessárias. Então, isso é o que a gente enxerga na obra. Agora, o grande ponto é por que isso acontece. Se isso está acontecendo na obra, certamente eu vou ter desvio de prazo e custo. Agora, por que isso acontece? E eu acho legal, só dando um ponto aqui que você falamos do ONU. O ONU tinha uma ferramenta, tinha uma prática que era o círculo do ONU. Ele fazia um círculo na Toyota, né, no meio da fábrica, e ele ficava buscando enxergar esses desperdícios, né, os desperdícios dele dentro da operação dele, né? Ele ficava ali, ele tinha um tempo determinado para todo dia eu vou ficar X minutos lá no ciclo do ONU, no meio da produção, fazendo o Gemba, né, que ele chama, é você ir lá
identificar esses desperdícios. Então é uma prática que às vezes a gente fica muito ali na sala, nos controles e perde essa sensibilidade, né? Se a gente não estiver lá buscando essas fontes de desperdício, a gente nunca vai conseguir resolver o problema do desvio de prazo e custo, né? Agora, o que a gente aprendeu buscando as causas fundamentais das fontes de desperdício que a gente identifica na obra, né? Vou dar um exemplo aqui em incorporação e depois eu vou falar de um exemplo das empresas de serviço de construção. Legal. Primeira coisa, eu trouxe aqui um exemplo. Imagina que a gente tem uma equipe de hidráulica parada na obra, né? E aí a gente identificou que essa equipe está parada porque tem um conflito do projeto de estrutura com o projeto de hidráulica, né? Então a gente tem uma fonte de desperdício de espera, né? Só que se a gente pergunta por que isso acontece, né? Isso aconteceu porque houve uma falha na compatibilização entre os projetos de hidráulica e estrutura, e isso aconteceu porque a empresa não tinha um procedimento ou um checklist de como fazer a compatibilização da hidráulica com a estrutura, ou fazer através de um sistema, do BIM, etc. e tal, né? Então o ponto é, embora a fonte de desperdício esteja lá na obra, né, que é a obra é só a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. E a gente investigando as causas fundamentais das fontes de desperdício de custo e prazo nas obras, a gente identificou que na execução da obra, né, ela responde como causa fundamental só de 41% do desvio de custo e 65% dos desvios de prazo. E mais da metade está fora da obra. Mais da metade das causas fundamentais estão fora da obra. A gente tem lá 9% em contratações, 30% em planejamento e orçamento, 13% em projeto, é um exemplo que eu trouxe aqui para você da questão da compatibilização, e 7% do desvio de custo médio dessas empresas que nós investigamos está associado à definição do produto. E eu acho interessante isso aí que você está colocando, porque às vezes, conversando com o incorporador, né, ele fala, pô, a gente desenvolve o produto, vai lá, vende bem, mas a obra é o problema. Você está mostrando aí que a obra é parte do problema, exatamente, né? Ela não é o problema. Exatamente, a obra é parte do problema e cada empresa que a gente trabalhou tem uma distribuição dessa. Aqui eu trouxe uma distribuição média e ela chama atenção justamente para esse ponto, que é o primeiro ponto de provocação. Não é só trabalhando na obra que nós vamos resolver 100% das causas de origem de desvio de prazo e custo. Esse aqui é um exemplo que eu trouxe para a incorporação, né? Isso para o engenheiro da obra é muito tranquilo, só que ele não tem os números, né? Porque ele fala, o projeto não chega, o projeto vem errado, o suprimento não contratou para mim no momento que eu deveria, contratou fora da especificação, contratou um fornecedor que não tem capacidade para atender a obra, né? Então, ao longo desse tempo, a gente vem quantificando dos desvios de prazo e custo e das origens das fontes de desperdício, quantos por cento isso representa do problema, né? Então, aqui é uma visão para as incorporadoras e, da mesma maneira, óbvio, tem causas que estão na obra, né? Então, por exemplo, aqui eu trouxe a fachada do hospital, apresenta vários defeitos, né? É uma fonte de desperdício do tipo de defeito. Agora, por que isso aconteceu, né? Isso aconteceu porque os operários da empresa contratada, né, não estavam executando a aplicação da fachada conforme o procedimento estabelecido, né? Por que eles não estavam fazendo isso? Tinha um procedimento? Tinha, mas eles não foram treinados. Então, essa causa, ela está na execução, ok? E aqui são a visão de quais processos, né, eles afetam o desvio de custo. Óbvio, dentro desse desvio de custo está o desvio de prazo nas obras de serviço de construção. E um ponto importante é que 25% da causa do desvio está antes de começar a obra. São falhas no processo de proposta e orçamentação para venda, né? E isso também tem que ser trabalhado, porque senão eu já recebo uma obra que tem várias fragilidades de prazo e custo, seja na composição, seja no fornecedor que eu cotei, seja no desenho da engenharia que eu não fiz o levantamento adequado, né? Ou adotei uma premissa que estava errada, né? E isso afeta o custo no final. Mas essa causa está antes da venda, né? E tem causas espalhadas na fase de projeto, planejamento, compras e contratações, né? Fabricação e execução. Aqui tem mais um processo que é importante, que eu chamo de administração contratual. Porque às vezes as falhas que estão aqui, né, na fase de proposta, são falhas do cliente. O cliente às vezes faz uma concorrência com um projeto executivo, mas esse projeto executivo pode estar errado. Sim. Né? Esse projeto executivo, ou com um projeto básico, tem premissas, né?
tanto premissas de projeto, premissas das condições em que a obra vai ser executada, DMTs, enfim, o tipo do material que eu vou escavar ou vou implodir para fazer um túnel, por exemplo, são premissas. Na hora que eu vou escavar, pode ser que seja diferente. Agora, como que eu interajo com o cliente, né, de uma maneira organizada para apresentar essa diferença e discutir, né, uma eventual mudança de escopo, né, vai ter menos disso e mais disso, né? Às vezes, quando as empresas não fazem isso de maneira organizada, toda essa variação é incorporada no custo, né? E isso poderia ser, óbvio, discutido de maneira organizada com o cliente, e por a empresa não ter esse processo estruturado, isso acaba acontecendo. Bom, aqui, André, é só uma visão das causas, né? Dos processos que representam essas causas. Óbvio que são várias causas fundamentais dentro de projeto, orçamento, enfim. E aí a nossa abordagem de Lean, né? Aí, bastante convictos da visão do ONU, ela visa endereçar quais são as causas raízes desses desvios de prazo e custo que estão associados com esses processos, né? Então, ao longo desse período, né, que a gente está atuando nesse tipo de operação de construção, nós identificamos 6 pilares. Então, a nossa solução de Lean Construction ela tem 6 pilares que visam endereçar as causas fundamentais de desvio de prazo e custo das obras, né? Sendo que os pilares 1, né, eles englobam aí o que a gente conhece hoje mais fortemente como LPS ou Last Planning System, né? Então, o planejamento de médio e longo prazo, ele envolve o quê? Primeiro, a obra tem que ter um planejamento executivo, né? Esse planejamento executivo ele é feito antes da gente ter as equipes mobilizadas. Então, por isso, a gente, após o planejamento executivo, tem que ter um planejamento da fase, né? Então, envolve dividir a obra em fases. Esse planejamento da fase a gente deve fazer com os líderes das equipes de execução, para que eles tenham compromisso com os prazos. Nesse momento, lá no momento do planejamento executivo, a gente não tem os projetos todos concluídos, tem muitas premissas adotadas. E nesse planejamento da fase, aí sim, com as equipes definidas, a gente vai sentar e revisar o planejamento executivo e vamos fazer isso na medida que a obra andar, não precisamos fazer a obra toda de uma vez, né? E aí, nesse planejamento da fase com as equipes, é importante a gente identificar as primeiras restrições à execução da obra com essa equipe que foi definida, né? E isso compõe a nossa primeira visão de look ahead para o planejamento da fase, que a gente chama de planejamento de médio prazo. E esse look ahead ele deve ser revisto. Aí cada obra tem uma periodicidade para isso acontecer. Tem empresas que fazem toda semanalmente, empresas que fazem mensalmente. Aí, óbvio, depende do tipo da obra. Então, o planejamento de longo prazo, médio e longo prazo, ele vai desde o planejamento executivo até o planejamento de médio prazo. A partir do médio prazo, a gente tem que planejar o mês, né? Ou planejar esse mês com um pouco mais de detalhe, né? E aí, a gente chama isso de planejamento semanal. Então, ou programação semanal, né? Então, o planejamento semanal envolve pegar aquele horizonte de um mês e a gente detalhar esse horizonte de um mês em 4 semanas e cada líder de produção, né, vai ter o seu planejamento semanal. Então, semanalmente, ele vai receber o planejamento da semana, né? Plano de comprometimento, né? Isso, e esse plano de comprometimento, ele está associado às tarefas que realmente são passíveis de execução. A gente não deve levar para o planejamento semanal atividades que têm restrição. É importante identificá-las, né? E na gestão da semana e do mês, o engenheiro responsável pela produção, ele trabalhar para remover essas restrições, acionando a diretoria, as gerências superiores, dependendo da natureza. Com o planejamento da semana, eu vou acompanhar o dia, né? Então, todo dia, a gente deve ter uma reunião. No início do turno, tem obras que são 2 turnos, né? Estava numa obra de turno recentemente que rodava 24 horas, então não necessariamente durante o dia, no início do turno, podem ter 2 turnos a obra. Então, nesse início do turno, a gente deve, cada líder de produção, é interessante que a gente tenha um quadro de gestão à vista, né? Ele deve, nesse quadro de gestão à vista, no check-out, né? É uma reunião de check-out e check-in. Check-in, check-out. Então, no check-out, ele deve falar o que ele se comprometeu a fazer no dia anterior, se ele fez ou não, quantos por cento. Então, por exemplo, se ele fez 80%, ele vai lá e preenche que ele fez 80% na segunda-feira, por exemplo. E se ele não cumpriu a programação, um outro passo importantíssimo dessa reunião é ele falar qual a causa, né? E para isso, a gente tem feito um trabalho interessante de definir causas padrão, né? Porque senão... Você poder compilar isso depois. Exato. Né? Então a reunião fica muito longa, porque ele vai contar uma história que você vai ficar lá
né, um dia para poder escutar todo mundo. Então, você tem uma lista de causas padrão, ele conta uma história um pouco mais resumida e escolhe uma causa padrão. Rotula. E aí, ali a gente escreve uma ação imediata. Não precisa de muito detalhe dessa ação imediata, não. É uma ação que precisa ser feita de imediato para aquilo ser resolvido. Então, isso é o check-out. Da mesma maneira, ele faz o check-in, que ele repassa aquilo que está planejado para o dia. Aí é importante que na programação semanal tem o efetivo previsto, e aí o engenheiro responsável confirma se esse efetivo está mobilizado, disponível, está presente na obra. E ele identifica se ele tem alguma restrição. Não é para ter restrição, porque já teve vários eventos de remoção de restrição, né? Planejamento executivo, fase médio prazo, a revisão mensal do médio prazo, mas pode acontecer. E tendo, ele coloca a restrição, também associa essa restrição a uma causa padrão, né? E propõe uma ação imediata rapidamente. O ideal é que isso leve entre 15 e 20 minutos, né? A gente tem feito isso, por exemplo, nesse cliente da Cirela, cerca de 9 empreiteiros, 7 a 9 empreiteiros simultâneos, né, para cada fase, ou em multifases num determinado dia, e a gente consegue cumprir isso entre 15 e 20 minutos, porque a gente vindo, todo o processo do médio e longo prazo para o curto prazo, já é um processo de combinar o que vai ser feito, né? O que a gente via, ou que a gente percebe, quando a gente não tem isso, é uma surpresa muito grande. Aí fica uma reunião de 15 minutos. Uma reunião longa, porque as pessoas não entenderam o que tinha que ser feito, são levantados vários problemas que não eram previstos, enfim. Quando a gente vem construindo esse plano do médio e do longo prazo, até chegar no curto prazo, não é para ter grandes surpresas. O curto prazo já é uma consequência, não é uma construção. Não, ele já é para a gente ratificar. Tem alguma coisinha que apareceu? Nada muito crítico, porque isso já deveria ter sido identificado lá muito no antes, plano de médio prazo. no médio prazo, né, ou no planejamento executivo, enfim, ou na visão do médio prazo, né. Então, a gestão da produção vai até esse momento, do check-in, check-out e a discussão das causas de eventualmente a gente não ter cumprido. As reuniões gerenciais, aí é um ponto importante, né? Voltando só na produção, aí a gente gera um indicador que é o indicador do PPC, né? Que é o percentual de pacotes concluídos em relação ao que tinha sido planejado. Esse indicador do PPC é apenas um indicador da obra, né? Então, o pilar reuniões gerenciais é o pilar que tem que compor quais são os indicadores de desempenho da obra, né? Então, numa empresa de serviço de construção, eu tenho margem, eu tenho receita, eu tenho avanço físico e eu tenho PPC, né? Então, o PPC ele impacta o avanço fixo, quem impacta a receita e quem impacta a margem. Tá, então é isso que você chama de uma visão mais abrangente. Isso, então a visão mais abrangente de resultado é como o PPC afeta o resultado. Uma coisa em cascata. Uma coisa em cascata, porque no final do dia essa obra tem que entregar uma margem que foi vendida. Entendi. Né? E aí, então, e além dos indicadores de prazo, tem os indicadores de custo. Porque eu posso ter cumprido o PPC com um custo maior do que eu tinha planejado. Que vai afetar a tua margem. Que vai afetar a margem, né? Eu posso ter feito isso com um custo maior, porque eventualmente eu tive retrabalho na hora de fazer aquilo. Eu acabei fazendo no prazo, mas coloquei mais gente para poder cumprir o PPC, mas gastei mais. Então, essa visão e o encadeamento dos indicadores de causa e efeito que conectam com prazo e custo numa empresa de corporação ou conectam com a margem numa empresa de serviço de construção estão elencados no pilar 3. E quais são as reuniões que a gente precisa fazer de causa e efeito para monitorar todos esses indicadores principais? Em qual sequência que elas acontecem? Quem participa? Né? Então, o pilar reuniões gerenciais, ele vai compilar todos os elementos que precisam ser geridos para a gente entregar o resultado, né? E aí, quais são esses indicadores, quais são as reuniões, com qual frequência elas acontecem, quem participa e qual é a relação causa e efeito entre elas. Então, a organização disso é fundamental para a gente ter a gestão do resultado da obra. Claro, se eu não conseguir cumprir o PPC, por algum motivo, que a causa está lá, né, eu vou, eventualmente, não atingir a receita da semana ou do mês, e aí eu vou ter uma margem pior, porque eu tinha uma equipe mobilizada que gerou uma receita menor, né? Então, essa conexão ela é importante para quê? Para que os níveis gerenciais vejam valor, né, nos elementos 1 e 2. Porque se eles não entenderem que os elementos 1 e 2 estão a serviço do resultado, dificilmente eles vão apoiar para que isso aconteça. Entendi. Entendeu? Eles não vão ver que a base benefício. Eles não, as causas dos problemas estão lá no dia. Agora, como que essas causas afetaram a minha margem? Né? Então, quando você fala assim,
80% da minha perda de margem está concentrada em 3 causas, por exemplo. Então, essas 3 causas eu vi lá no check-in, check-out. Gera um senso de urgência. Gera um senso de urgência, gera uma priorização, né? Gera foco, né? Eventualmente eu vou fazer um investimento, por exemplo, pode ser que o equipamento não está tendo a performance que deveria, eu posso trocar o equipamento. Enfim, a gente consegue quantificar o que a gente precisa fazer, né, em termos de melhoria no dia a dia, para o resultado acompanhar. E o que eu achei interessante que você colocou aí é o seguinte, você começa a analisar aqueles desperdícios, né, aqueles 8, né, que você colocou ali, no obra você vai ter tudo aquilo. Vai ter tudo aquilo. Certo? Vai. Mas a partir do momento, você não vai conseguir resolver tudo aquilo no primeiro momento. Exatamente. Mas a partir do momento que você consegue priorizar, Isso. você consegue saber onde você deve colocar o seu maior esforço. Isso. E onde você estão as alavancas para o seu resultado. Exatamente. Então é legal essa questão da priorização, que nunca você vai conseguir resolver tudo de uma única vez. Exatamente, André. E o que a gente está aprendendo? Se a gente não tem um check-in, check-out bem estruturado, nós não temos essas causas com precisão. Acaba que nessa reunião, né, vamos supor que eu só tivesse pilar reuniões gerenciais, e eu ver um monte de causas que não são realmente as causas dos problemas que estão acontecendo, né? E aí, às vezes as empresas direcionam várias ações, né, para resolver o problema, quando elas não têm os pilar 1 e 2 bem estruturados, e o problema não é resolvido. Então, ter a reunião diária do check-in, check-out, além dela ser importante para o direcionamento da produção, ela é o principal elemento de identificação das causas dos problemas. E a gente está percebendo isso cada vez mais, né? Porque a indústria de construção, finalmente, ela está chegando na gestão do dia. Eu acompanho essa indústria há muitos anos. Então, ela era gerida no ano, depois passou para o mês, depois para a semana. E com as abordagens do Lean, principalmente do LPS, a gente conseguiu chegar na gestão do dia, que já acontece no ambiente fabril há um século. Né? Então, e essa gestão do dia está trazendo para a gente os aprendizados de quais são realmente as causas dos problemas. A gente vai falar isso um pouco mais para frente, mas o que eu acho interessante da nossa indústria, né, o que a gente tem a grande dificuldade são as ferramentas de aferição e de medição. Né? Você vê na indústria da manufatura, e o que a gente tenta fazer até dentro da Agilent é que a medição faça parte do processo produtivo. Sim. E não seja uma atividade a mais que, além de produzir, eu tenho que ficar em paralelo medindo. Porque você está numa indústria, a própria máquina já vai te dando os resultados. Exatamente. Porque desde o começo da tua apresentação, por exemplo, quando você mostrou aqueles dados, né, onde é que estão os problemas, cara, é dado. Você ter dados, né, você começa a ter o poder de tomar a decisão certa. Uma frase que eu falo muito, né, até para os clientes e dentro da Agilent, né, que é uma das bases, que é essa informação em tempo real, é que o dado dentro do canteiro ele é perecível. Se eu te entrego hoje um dado, você como gestor, a respeito de algo que aconteceu hoje, ele tem um valor altíssimo. Mas se eu te entrego a respeito de algo que aconteceu há um mês atrás, ele já se estragou. Sim. Né? Porque o problema já aconteceu, já se alastrou, já está no terceiro, quarto, quinto, sexto lote de produção. Sim. Então essa questão de você ter esse dado, né, como você falou aí, né, você conseguir ter essa ordem de grandeza de dia, é um diferencial gigantesco. Com a ferramenta certa de medição, a gente consegue ter ganhos exponenciais com isso daí. Eu concordo com você, André. Essa questão de ter uma ferramenta adequada e que dê agilidade nessa apuração, ela é fundamental, porque se for mais difícil que o benefício de ter informação, acaba que... Volta para o tradicional. Volta para o tradicional, as pessoas desistem, não apostam. Então, a gente tem um desafio muito grande de conseguir ter agilidade, precisão, né, nessa informação de todos os indicadores desses que a gente está colocando. Né? E a gente está num momento muito oportuno, né, que eu vejo, porque a indústria de construção está se abrindo um pouco mais para essas novas práticas, né? E com as ferramentas adequadas a gente vai dar saltos grandes aí na utilização dessas informações. Né? O pilar 4 também é um pilar um pouco negligenciado, que são todos os processos que antecedem a execução. Né? Então, a gente tem que ir lá ver quais são as causas dos problemas. Às vezes eu tenho um processo de suprimentos que ele não tem a capacidade e a velocidade para entregar, né, os materiais e serviços no prazo que eu demando, que eu preciso. E se a gente não for lá e entender por que isso acontece, revisar a forma que é feito, né? Que é feito o processo que ele é executado, combinar as responsabilidades. Às vezes são vários sistemas envolvidos, esses sistemas não estão funcionando bem, não necessariamente é responsabilidade de uma pessoa, tem inúmeras causas que estão envolvidas com um processo não funcionar bem. Então eu diria, o processo de suprimentos, o processo de projeto é um processo. Né? Eu tenho lá as fases preliminares,
as fases de projeto básico, executivo, tem uma sequência que ser feita. A compatibilização, as compatibilizações no Brasil carecem de grandes melhorias, né? Tem uma oportunidade muito grande no tema compatibilização. Né? Então, se isso vem errado ou não vem adequado, a gente vai ter problema de execução, vão aparecer as 8 fontes de desperdício. Vou citar o último processo, que é um processo importante, principalmente em obras de infraestrutura, o processo de contratação de pessoas. Para a obra tem... a gente vai mobilizando as pessoas na medida que ela anda. Se eu não tiver um processo eficiente de colocar as pessoas novas para os momentos adequados da obra na hora certa, vai faltar gente. E eu não vou conseguir cumprir o cronograma. O grande questionamento é, nós estamos dando o olhar adequado para esses processos que antecedem a execução, para que eles não gerem restrição? E um ponto importante aí disso, eu achei legal aí que você colocou, áreas e processos de apoio. Então, muitas vezes a gente vai nas empresas e eles não entendem o que eles estão apoiando. Eles não entendem que o cliente desse processo é a obra. Exato. Entendeu? Que eles às vezes, eu vou conversar com os clientes e os suprimentos, o suprimento só existe para cumprir as necessidades de uma obra que precisa ser suprida. Né? Os projetos, ele tem que pensar, poxa, será que essa informação vai estar clara para quem vai estar executando lá na ponta? Então, esse mindset de que toda essa infraestrutura, toda essa área de apoio, ela existe para servir a obra, que o Lean prega muito, quem é o cliente do seu processo, né? Essa mudança faz com que tudo fique mais fácil. Sim. Porque às vezes a gente pensa, não, a obra tem que me mandar informação, a obra tem que me mandar relatório, né? E aí, invertendo isso daí, é um risco muito grande que as empresas correm. Sem enxergar que eu tenho que pensar que o cliente, quem vai consumir, é a obra. Você está 100% certo. E nós temos que medir o quão eficientes esses processos estão sendo para atender as necessidades da obra. Porque se a gente simplesmente... Porque aí é o ponto que eu acho importante, que o LPS ele trata que a gente tem que... discute que a gente tem que remover as restrições. Mas se eu não for lá no processo de origem que está gerando essas restrições, elas vão vir o tempo todo. Porque esse processo não tem capacidade de entregar o que eu preciso. Então, o ponto do pilar 4 é, vamos entender porque eu não estou atendendo, não estou conseguindo remover as restrições. A gente vai chegar em causas fundamentais, vai chegar em causas de processo, causas de sistema, causas de tecnologia, causas de ferramenta. A gente tem que mergulhar e essas áreas têm que ter indicadores e métricas para que a gente consiga avaliar o quão bem elas estão atendendo a obra, mesmo nos combinados que elas assumiram, né? A partir de ter esses planos que são necessários. Então, tem que ter um plano de suprimentos. Então, se eu tenho que entregar um equipamento mobilizado no dia tal, que dia que eu tenho que começar a fazer a cotação? É de trás para frente, conforme você falou. E aí eu tenho que ter um gestor, para dar um exemplo de suprimentos, que vai estar gerindo todos esses prazos intermediários. Eu estou cotando no prazo que eu deveria, eu estou equalizando. Onde está o gargalo? Onde está o gargalo? Eu estou conseguindo fazer isso? A gente tem que fazer isso para suprimentos, a gente tem que fazer isso para processo, a gente tem que fazer isso para RH, a gente tem que fazer isso para todos os processos que suportam a execução. De obra para obra vão variar as restrições, porque as restrições nada mais são que inputs para execução. Se eu não tiver um input, eu não executo. Agora, quem gera o input? Então, esses inputs vêm de processos, que a gente pode chamar de processos, de suprimentos, de projeto, enfim. E existem, como eu mostrei antes, né, causas importantes e relevantes para o desvio da execução que se originam neles. Né? Então, o meu ponto aqui é não só medir a restrição, identificá-la, vai ser suficiente para a gente conseguir removê-la. Se esse processo que gera o input para a produção não estiver adequadamente desenhado, dimensionado, executado, ela vai voltar. Então, o ponto do pilar 4 é tratar todos os processos que geram input para a execução para que eles sejam eficientes e eficazes no sentido de atender a obra conforme ela precisa como cliente desses processos, né? E que ela consiga cumprir o plano que foi proposto. Falando de uma forma grosseira, né? Você não é para ser só tirar a restrição da frente, né? Se tirar da frente, ela vai voltar. Ela vai voltar. Você tem que remover e entender a causa raiz dela, onde é que está a falha no meu processo. Exato. E aí a gente ir lá e tem processos que pode estar funcionando bem e outros não. O ponto é, eles têm que ter um olhar adequado, assim como para o planejamento e controle da produção. Legal. O pilar 5 é um pilar talvez tão ou mais importante que o pilar 1 e 2, porque é o pilar equipamentos. Se eu pego uma obra de infraestrutura, ela tem 300 equipamentos, 400 equipamentos. Na verdade, eu tenho um operário para cada equipamento. Se esse equipamento não funciona, não adianta nada que a gente...
Não vai adiantar nada que a gente fez no pilar 1, 2, nem no 3, nem no 4. A gente não vai conseguir executar. Então, como é que está o meu processo de gestão da manutenção dos equipamentos? Quais são os equipamentos críticos? Qual é o meu procedimento de manutenção preventiva? Qual é o meu procedimento de manutenção corretiva? Como que eu identifico uma falha no equipamento? Como é que eu identifico a causa raiz da falha? Como que eu proponho uma ação para essa falha não acontecer novamente? Se eu acompanho a disponibilidade dos meus equipamentos, esses equipamentos que não estão disponíveis, eles vão para uma oficina. Qual que é o prazo de retorno do equipamento da oficina para a minha produção? Então tem que ter toda uma gestão de equipamentos. E eu vou até o nível de sobressalentes. Alguns sobressalentes que são mais críticos, dos equipamentos críticos, eu tenho que ter um estoque mínimo na obra. Qual que é esse estoque mínimo? Porque se ele danificar, eu vou conseguir torná-lo operacional no menor intervalo de tempo possível. O ponto aqui é, equipamentos são tão importantes quanto pessoas quando eu estou falando de obras que são intensas em equipamentos. A gente tem as obras de rodovia, enfim, barragens. Então, os equipamentos têm que estar disponíveis. Então, qual é a nossa gestão da disponibilidade de equipamentos? Como estamos fazendo para esses equipamentos estarem disponíveis para a produção? Então, o pilar equipamentos vai tratar disso. E o último pilar, que é a qualidade e padronização, ele tem a ver com que a gente tenha um padrão de execução de uma determinada tarefa. Então, para a gente ter repetibilidade, né, não ter retrabalho, enfim, previsibilidade de ciclo, na atividade, agora olhando ela de forma isolada, eu tenho que ter um padrão de fazer. Então, como que eu executo a minha alvenaria? Como que eu executo o meu contrapiso? Isso é uma melhor forma de fazer. Então, a gente tem que ter esse padrão explícito. Os operários têm que ser treinados nesse padrão. A gente tem que ter uma outra coisa que já vem evoluindo bastante na indústria da construção, é como falar que está pronto, né? Então, a FVS, a ficha de verificação do serviço, ela define como é estar pronto, estar bem feito. Então, a gente tem que ter a FVS para os serviços que atestam que ele está bem feito. E essa FVS, obviamente, está conectada com o processo de medição de um fornecedor ou com a aferição se o trabalho foi bem feito ou não. Um ponto aí que eu acho interessante é o seguinte: a construção a gente tem uma dificuldade que é tudo muito em formato de silos, né? Então você tem ali o projeto, o planejamento, o orçamento, o controle, a execução e a qualidade. E eu vejo que as obras trabalham muito com a qualidade como um processo que vem ali em paralelo. E a meu ver, a qualidade tem que fazer parte do processo produtivo. Sem dúvida. E a gente digitalizou isso daí hoje na nossa solução, é interessante, Luiz, depois eu vou te mostrar. Você consegue, quando inicia uma tarefa, você abre a FVS e já chama o cara da qualidade para fazer parte do processo. Que é aquilo que a gente falou. O erro, ele não se alastra. Sim. No primeiro ciclo, eu identifico o erro, corrijo, mostro a padronização do meu processo e já consigo, no segundo ciclo, não deixar a coisa acontecer. Porque quando você tem essa qualidade acontecendo em paralelo e não fazendo parte do processo produtivo, o que vai acontecer? Às vezes a qualidade está num ritmo, numa batida, num TAC, a produção está em outra, e aí você começa a ter estoque de coisas para a qualidade ver. Quando a qualidade vai chegando, você tem itens defeituosos produzidos. Sim. E aí você começa a entrar nesse ciclo que volta para as perdas lá no começo. E aí foi o que você falou. O que a gente precisa é ajudar as empresas a ter uma conexão entre essas coisas. Então, por exemplo, eu posso não ter atingido a margem, porque eu não atingi a receita, porque eu não atingi o avanço físico, porque eu não cumpri o PPC, porque o operário não foi treinado no padrão e eu tive um índice de retrabalho maior do que deveria. Quando a empresa consegue conectar essas coisas, ela consegue falar assim, cara, se eu não treinar o meu operário, esses operários dessas atividades aqui, eu estou perdendo X milhões por mês, ou X milhões por semana. A causa de um desvio de produção numa atividade isolada, ela pode estar associada a não ter um padrão. Normalmente a gente associa 3 causas fundamentais, né? Dado que eu tinha todos os inputs, condições para executar. Eu não tenho um padrão de fazer, eu tenho um padrão, mas ele não foi cumprido, né? Ou eu tenho um padrão não eficiente, ou não eficaz, para cumprir o objetivo estabelecido. Normalmente, né, quando a gente investiga isso na nossa apuração, está associado à causa número 2. Eu tenho o padrão, mas as pessoas não foram treinadas. E uma coisa interessante aqui, André, que a indústria de construção já está aceitando, né, é que embora eu contrate uma empresa, essa empresa ela não tem um bom controle dos padrões, né, as empresas menores. Então, as grandes incorporadoras devem comprar e a briga, no sentido positivo, de elas serem mentoras do padrão. Do padrão. Isso. Então, elas devem ser o guardião do padrão. Porque se eu não cumprir o padrão, ou não tiver um padrão de fazer, eu vou ter variação na execução. Sim. Então, a variação da execução pode estar associada a não cumprir o padrão. E aqui, né, isso na Falcone já é uma visão de bastante tempo,
a gente tem que ter a função supervisão, que a função supervisão, né, como o próprio nome já disse, ela supervisiona, mas ela supervisiona duas coisas, o resultado e o padrão. O padrão é a forma de fazer. Agora, se eu não tenho essa forma de fazer explícita, e esse supervisor não supervisiona, as pessoas vão fazer da forma que elas acham melhor. E a gente vai ter variação. Então, a função qualidade e padronização, ela é o grande agente de padronização da tarefa. Garantir que a gente tenha uniformidade no fazer, que mesmo tendo variações de equipe, que isso acontece muito na nossa indústria, como que eu consigo ter uma uniformidade de execução? Né? Então, ela vai garantir a uniformidade na tarefa. E a gente vai ter uma estabilidade nesse fazer e, consequentemente, eu vou ter menos variação no fazer, eu vou ter menos variação no resultado. Né? Então, e a gente conectar esses indicadores, porque esses elementos que a gente está falando, né, eles nasceram muito dispersos, sem uma conexão de causa e efeito. Agora, quando a empresa consegue ver a conexão de causa e efeito no pilar reuniões gerenciais, ela sabe quanto que ela está perdendo de prazo e custo por cada causa. E tem um número que eu peço até para o pessoal que está aí na edição, né, no apoio da gente, eu não vou lembrar agora a fonte, mas eu acho que é um instituto americano que fala que até 10% do custo de uma obra em média é gasto com retrabalhos. Então, se você está falando aí de uma obra diretamente com essa questão dessa visão abrangente, do que isso impacta no resultado, tem empresa que trabalha com uma taxa de administração sobre o custo de obra de 15%, 18%. Você imagina que 10% é jogado fora devido a retrabalho, que tem tudo a ver com esse pilar de qualidade e padronização. Né? Você vê o tamanho da oportunidade que a gente vê em aplicar isso daqui. Isso, e o que a gente vê, né, é que as empresas, quando a empresa consegue entender aquela visão mais sistêmica de onde estão as origens, e ela entende que o pilar qualidade e padronização ele é um pilar que vai gerar 10% de redução de perdas, né? Ela aposta nisso, ela entende. Se eu consigo medir que isso tem uma evolução, por que também é interessante o dado, né, que você falou, do hoje e do ontem? Porque na construção nós temos repetibilidade. Esse é um ponto importante, principalmente do ponto de vista do executor. Então, se eu vou fazer uma alvenaria aqui, se eu entender a causa e trabalhar, eu não vou ter esse problema para o restante da alvenaria que eu vou executar na obra inteira. Então, entender a causa, e isso pode estar associado a não ter um padrão, né? Entender a causa, refletir a causa, trabalhar a causa, vai fazer com que a gente consiga gerar economia na obra ainda. E, além disso, né, que é muito importante para empresas que têm várias obras em paralelo, eu posso aprender uma melhor forma de fazer, que eu vou replicar para todas as obras, que eventualmente vai fazer com que o meu ciclo seja menor. Né? Então, aqui tem um ganho, não só na obra, tem um ganho para a empresa como um todo. Sistêmico, não é um case. Além do sistêmico, a gente tem isso para a empresa como um todo, e esse pilar é um que é muito importante, como você está colocando, André, porque a mão de obra da indústria de construção ela muda muito. Né? A gente acaba acompanhando ciclos econômicos, de repente tem pouca gente, aí começa, sobe, aí depois, né, a gente tem os ciclos econômicos da construção que acabam fazendo a gente perder essa estabilidade do padrão de executar. Então, este conhecimento do padrão ele é fundamental, né? Ele tem que ser, o guardião disso tem que ser a construtora, ela tem que fazer auditoria desses padrões para ver se eles estão sendo cumpridos. Isso pode ser feito por uma visita mensal, né? Então, tem um indicador que a gente gosta muito aqui no Qualidade também, que é a aderência ao padrão. Né? E aí, se eu pergunto à pessoa que está executando, você está fazendo padrão? Ela vai falar que está. Né? Então, a gente tem que ter uma forma de medir isso de uma maneira independente, porque a causa de um PPC não ser cumprido pode ser não cumprir um padrão de execução de uma tarefa. E isso pode estar gerando uma perda no prazo e no custo. Então, de uma forma geral, aqui a gente falou bastante rápido, né? São 6 pilares que têm todos esses elementos, né? E a gente compilou esses elementos em 60 práticas. Né? Então, são 60 práticas. A gente tem um modelo de maturidade em Lean Construction para resultados, né? Que ele tem essas 6 dimensões, né? E são 60 práticas, 10 práticas para cada dimensão, que tentam medir a aderência a esses elementos que nós comentamos aqui, né? E que certamente, ele estando em um nível mais baixo, a gente tem um resultado pior, ele estando em um nível mais alto, a gente tem um resultado maior, né? Quando a gente avalia, né, a empresa, eu acho que aqui é um ponto importante, não existe um remédio geral para cada problema. Né? Para a empresa fazer um programa de excelência operacional ou de Lean Construction para resultado, primeiro ela tem que entender quais são as causas que ela apresenta.
né? Às vezes pode estar mais na obra, às vezes pode estar mais nos outros processos, ou nos dois, uma parte em cada um. Então, o primeiro ponto é justamente ter um diagnóstico, entender onde está o meu nível de problema e quais são as causas, né? E aí sim ter um plano para que essas causas venham a ser endereçadas. Óbvio que a gente tem muita demanda para o LPS, né? É claro, a nossa indústria não planeja, não controla, ela está começando a fazer isso de uma forma mais organizada. Diria nesse primeiro ciclo, né, 2013, 2012, 2014, teve um trabalho, acho que ela fez uma primeira adoção, depois ela caiu numa... Está voltando de novo. Né? Então, a gente vê empresas um pouco mais avançadas do que as outras, né? Mas o importante é ela entender quais são as causas dela, né? E aí o que fazer para tratar essas causas, né? E aí, evoluindo na aderência a essas práticas, obviamente, a gente tem uma melhoria nos resultados, que é a redução do desvio de prazo e custo. No final do dia, essa é a métrica. Se tudo que a gente fez está valendo a pena, está dando ROI. Tá. Ok? Legal. Luiz, sensacional. Achei muito legal porque a gente tem, eu vejo que os princípios, os conceitos estão todos aí, né? E essa questão do resultado, né? Qualquer tipo de ação, qualquer tipo de inovação, tem uma frase de um empresário, né, que eu acho muito legal, né, o Caracas, que ele fala o seguinte: inovação só é inovação quando ela gera nota fiscal. Entendeu? Então, quando ela faz a diferença, quando ela gera valor, né? E você está com a inovação, como você estava colocando aí, né, uma inovação com valor agregado, né, uma inovação que consegue trazer resultado, ela justifica qualquer esforço que está sendo feito, né? Ela começa a gerar essa nossa, como é que eu posso te dizer, gerar movimento. Sim. Não é só uma coisa assim, um trabalho a mais que estão me colocando, é uma dificuldade, não, traz resultado, está comprovado. Então, isso está dentro dos princípios do Lean, a transparência. Né? Eu tenho que agregar valor e eu tenho que ter transparência nos resultados que eu estou gerando com aquele processo. A grande provocação que o professor Falcone sempre nos fez foi, eu gosto muito dessa discussão, outras pessoas já falaram isso, não se apaixone pela solução, se apaixone pelo problema. A verdade está no problema. E a busca da verdade é a busca da melhoria do resultado. Né? Então, se a gente consegue ter transparência e entendimento do problema e das causas que geram esse problema, né? E o nosso problema é um problema de uma indústria, né? E a gente tem que gerar esse aprendizado das causas para resolver o problema, vai ter ROI. Né? Então, esse é o ponto. Né? E aí, aos poucos, nós vamos agregando elementos nessa solução, né, que endereçam as causas mais relevantes, como você colocou, na ordem de prioridade, na ordem do que é mais crítico. Né? Pode ser que tenha uma causa pequenininha, mas vale a pena a gente investir nela. Enfim, essa clareza ela é relevante e importante que as empresas tenham. E por isso que eu volto no check-in, check-out na reunião diária. O grande elemento de aprendizado nosso das causas está na reunião diária. Se a gente não fizer uma boa reunião diária para entender os problemas, só isso já vale. Né? A gente vai conseguir quantificar as causas, quantificar a relevância, verificar se o que a gente está fazendo está surtindo efeito ou não. Né? Isso tem um poder de mobilização gigantesco. Né? Às vezes a solução do problema está no diretor da empresa, está no presidente da empresa, né? Para ele tomar uma decisão de investimento, trocar uma forma de fazer, enfim. Então, o resultado ele tem um poder de mobilização total, grande, e a gente precisa saber onde que estão as causas principais. Né? Então, todo o nosso trabalho aqui da abordagem do Lean para resultados foi entender quais são essas causas, né? Aí, com uma longa trajetória, e a partir daí ter os elementos que nós conhecemos até hoje. Podem aparecer outros, né? Mas a gente vai estar sempre buscando esse resultado e entender por que ele não está acontecendo e trazendo mais elementos aí para a solução. Legal. Pois, Luiz, vi aqui que eu encontrei mais um fã de Lean Construction, né? Você fala em brilhando o olho, empolgado também, sou fã da filosofia. A gente poderia aqui passar horas e horas conversando, né? Mas infelizmente nosso tempo acabou, nós temos aqui um limite, né? E a gente vai precisar encerrar esse bate-papo, que está tão legal. Parabéns pelo trabalho, né? Parabéns, foi fantástico aqui, aprendi muito, acredito que todo mundo que está assistindo a gente também vai levar algo que possa ser aplicado amanhã no seu canteiro, então valeu a pena ficar aqui com a gente. Né? Queria que você fizesse aí suas considerações finais, né? Para que a gente encerrar aqui o nosso evento.
mais uma vez, André, gostaria muito de te agradecer pela oportunidade. Acho que todos nós aqui temos que contribuir para a indústria de construção, né? Tem muito trabalho para a gente fazer. Acho fantástico o trabalho que a gente tem feito também de sistematizar a informação no canteiro de obras. É um desafio gigante. Vocês já avançaram muito, né, para que isso aconteça. E nós também, do lado aqui da Falconi, estamos buscando as causas, trabalhando junto com as empresas. Muito que a gente trouxe aqui foi de um trabalho em conjunto com vários diretores de engenharia, gerentes, que a gente, né, desenvolveu junto ao longo de muito tempo. Mas eu estou feliz porque a gente está avançando na indústria e esse trabalho em conjunto de sistema, processo, etc., tem muito a agregar para o resultado da indústria de construção do Brasil. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por ter acreditado no nosso projeto, né? Convido todos vocês a estarem aqui acompanhando a gente nas redes, estarem seguindo os nossos perfis. A gente está aí com um projeto super legal de ter vários eventos como esse, né? Em breve vamos estar soltando mais um e espero que vocês gostem, pessoal. Muito obrigado para quem ficou até agora com a gente. Um grande abraço e até nosso próximo evento.